Jogo Sujo é um daqueles filmes de assalto com planos maneiros e muito mirabolantes, porém ele vai se estender demais, o que vai acabar se tornando um problema que nem planos mirabolantes podem resolver. Mas calma que eu vou falar mais sobre esse filme, primeiro sem spoilers e depois com mais spoilers. E claro, eu quero saber a opinião de vocês, então deixem aí nos comentários o que vocês acharam do filme. Simbora então falar de Jogo Sujo. Na trama desse filme, nós teremos um ladrão profissional que se lança no maior roubo da sua vida. Parker, juntamente com uma equipe talentosa, embarcam em um roubo que os coloca contra a máfia de Nova York, num golpe sagaz e também muito intenso. O filme vai unir alguns gêneros para contar a sua história. Vamos ter sim essa parte de ação mais acentuada em alguns momentos do filme, mas ele também vai brincar bastante com essa comédia, que funciona muito bem através desse elenco de apoio que nós vamos ter para com o nosso protagonista, que vai ser interpretado pelo Mark Wahlberg, né, que eu nunca achei um ator brilhante, mas que em filmes de ação ele até que manda bem. Nesse filme ele vai ser aquele personagem inteligente que arma planos infalíveis no estilo Cebolinha mesmo ali, né? Lógico que não tão inteligente quanto o Cebolinha, mas ainda assim ele é o cara ali dos planos mirabolantes, né? Vamos ter também a Rosa Salazar, que vai interpretar a Zen, uma mulher que entra nesse assalto não apenas pelo dinheiro, mas por um bem maior. Temos também o Lakeith Stanfield, um ator que eu gosto muito, e também outros atores e atrizes que vão se juntar para fazer esses personagens da equipe do Parker e que, como eu disse, vão funcionar bem para fazer essa parte mais cômica do filme. Eu tenho um problema com esse filme porque eu acredito que o grande carisma desses filmes de assalto estão relacionados a esses planos mirabolantes, né, que vão dar alguns nós na nossa cabeça. Mesmo que ele não nos surpreenda, o plano tem que ser algo realmente bem interessante. Porém, os planos desse filme, eles parecem simples até demais, parece quase meio que impossível você cair em uma arapuca dessa, sabe? Vai ter um plano ou outro ali que eu acho interessante, mas no final das contas isso é uma coisa que me pega bastante, essa parte dos planos não serem tão interessantes. Eu não quero entrar em muitos detalhes até para não dar spoiler, mas basicamente o que eles querem é roubar uma estátua que seria vendida por um ditador sanguinário para um ricaço e assim ganhar muito dinheiro. Mas eu acho que o fato do filme ir se arrastando de um plano para o outro acaba meio que prejudicando ele no final das contas. Logo no começo do filme nós vamos ter uma reviravolta que vai ditar bem os rumos que este longa quer tomar. Um filme cheio de reviravoltas e que não vai se preocupar tanto com as coerências. E eu acho que nem precise se preocupar em ser real. Não precisa se preocupar no final das contas, desde que seja bom. Você pode brincar com a realidade e fazer coisas muito malucas. Eu só acho que quando você se arrasta demais, isso acaba prejudicando o filme. Na minha visão, esse filme ele vai longe demais, ele vai criando essa bola de neve na sua narrativa e ele parece não saber como se encerra. Mas eu quero saber se vocês concordam comigo nessa posição, se vocês acham que o filme se arrasta demais ou se vocês acham que ele teve o tempo ali que ele tinha que ter. Comenta aí, vamos trocar essa ideia sobre esse ponto em específico, mas também sobre outros pontos aí do filme, né? Como algumas pessoas sabem, eu acho que filmes de ação devem possuir bons vilões, né? O que faz um bom filme de ação é sim um protagonista interessante, mas também é bom ter ali um bom vilão ali pra ser a contraparte desse protagonista. Aqui no caso de Jogo Sujo, nós temos até um vilão interessante, que é o Lozini, ele que é um chefe da máfia que vai contra o Parker. Eu acho esse vilão até interessante, embora em muitos momentos ali da história ele parece se fazer de idiota só para que essa história continue. Mas eu não acho ele de todo ruim, não. Eu acho que ele tem até um desenvolvimento bem interessante e ele faz bem esse papel ali de ser a contraparte, de ser o antagonista do Parker. Não que um seja vilão e outro seja herói. No final das contas, são dois ladrões que estão roubando de ladrões. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. O que eu não vou poder dizer do vilão que vai aparecer mais pra frente nessa história, que é o ditador de La Paz.
paz. E sim, eu sei que o nome dele é completamente genérico. Ele que é um ditador de algum país fictício da América do Sul, porque afinal de contas, se você falar para algum estadunidense falar sobre algum país da América do Sul, ele vai falar sobre o Texas, sobre a Louisiana ou qualquer outro estado do sul dos Estados Unidos, né? Calma, galera, calma aí, eu tô brincando, tá? Calma aí. Os estadunidenses aí que estão assistindo esse vídeo, calma que eu estou só de brinks, tá? Eu sei que eles colocam um país fictício da América do Sul, que é pra não ofender nenhum país ali, né? Eu sei, calma, não precisa se preocupar com isso aí. Eu sei, eu tô só brincando aqui, tá? É só meme. Mas, no final das contas, esse vilão, ele é muito mal desenvolvido. Eu já falei aqui em alguns vídeos do canal que eu odeio vilões que são vilões simplesmente por serem. Eles só são maus e é isso, sabe? Lógico, existe muita pessoa no mundo que é realmente uma pessoa ruim e aí faz coisas ruins. Mas assim, a gente tá vendo um filme, né? Então, pô, tenta dar um desenvolvimento pra esse vilão, tenta mostrar um pouco como que ele é ali, mesmo que seja breve, mesmo que seja pouco. Nesse caso aqui, esse ditador, ele só é ganancioso e mal, sabe? Pô, vamos dar um desenvolvimento legal aí pros seus personagens? A parte de ação desse filme até que é bem feita. Eu gosto dessa parte de ação que juntamente ali com a comédia funciona bem nesse filme, sabe? A comédia atrelada a esses outros personagens da equipe do Parker funciona muito bem, e também a ação ali, as cenas de tiroteio, de luta, são bem coreografadas, são bem dirigidas, isso eu não tenho do que reclamar do filme. Mas para eu falar mais sobre esses detalhes da trama, eu vou precisar entrar mais agora na zona de spoilers, porque eu quero falar mais sobre esses planos que acontecem ao longo do filme, e também mais sobre essa parte do assalto. Então, fica ligado aí que agora nós vamos para a zona de spoilers. Toca a intro aí, produção. Atenção, você está entrando na zona de spoilers. Assista por sua conta e risco. Galera, antes de continuarmos com esse vídeo, eu quero falar com vocês sobre o serviço da NordVPN. Esse que é um serviço maravilhoso que eu já estou usando faz meses e eu posso dizer, é um serviço de ótima qualidade. Você consegue usar ele no seu computador, você consegue usar ele no seu celular, no tablet, você vai conseguir utilizar em todas as suas máquinas. Esse serviço vai garantir ali que você não receba ali um hacker invadindo o seu PC, invadindo a sua máquina e vazando todos os seus dados, fora que sempre que você entrar em um site malicioso, ele vai te avisar para você sair o mais rápido possível, que aquele site pode conter vírus, malwares e muito mais. Fora que para nós que somos cinéfilos, amantes da sétima arte, é um serviço fundamental, porque o catálogo de streamings aqui no Brasil são muito reduzidos, então você paga por um serviço ali, um serviço caro muitas vezes, e o catálogo é bem reduzido, só que lá fora o catálogo é ainda maior, é um catálogo muito grande mesmo. Então com a NordVPN você consegue mudar a sua localização e assim acessar muitos filmes novos, acessar um catálogo gigantesco de filmes novos em streamings que tem lá fora, mas não tem aqui. Então eu sempre aconselho que vocês utilizem a NordVPN, e com o meu link que está aí na descrição, vocês conseguem garantir ali um desconto maravilhoso no plano de 2 anos. Galera, vai ficar um preço super camarada. Eu aconselho demais que vocês entrem aí no link e vejam também as muitas outras coisas que a NordVPN pode proporcionar para vocês. Então não esquece de acessar o link aí, e também vai ajudar bastante aqui o canal vocês acessando o link, né? Muito obrigado, e agora sim, vamos voltar para o vídeo. Como eu disse, logo no começo do filme nós vamos ver que a Zen, ela trai aquela equipe do primeiro assalto. Inclusive, tem uma cena ali nesse começo que eu não entendi muito bem, que é aquele cara que tenta roubar eles quando eles estão fazendo aquele primeiro assalto, né? Eu acho que é pra mostrar sobre algo que o filme vai falar, né, mais pra frente, que é esses ladrões que roubam ladrões, mas enfim, eu não entendi muito bem essa cena, mas também eu não preciso entender nada porque eu sou burro, né? A Zen, ela rouba aquele dinheiro para financiar esse segundo plano dela, né, que é o de roubar essa estátua e ajudar o seu povo que estava faminto. Claro, por conta daquele ditador daquele país lá que só se importava com dinheiro, né, porque no final das contas é só isso que a gente vai saber sobre esse personagem. Ele é um ditador que se importa com dinheiro, né. É então que toda a equipe se junta para roubar essa estátua e assim conseguir a grana, seja para eles ou para ajudar o povo, no caso da Zen, né. O primeiro plano é de fato muito interessante, né, deles roubarem o dinheiro através da
daquele trem descarrilhado. Porém, me pareceu muito óbvio que era tudo uma armação do Lozini no final das contas. Afinal de contas, ele diz para o Parker que ele antecipou o roubo. Ele falou, não, vou fazer o roubo um dia antes. Então isso meio que deixou o Parker ali com um tempo para tentar armar a sua arapuca novamente. E aí, no final das contas, quando eles conseguem realizar o plano deles depois de muita insistência, eles descobrem que só tem pedras ali naquele trem, né? E pareceu bem óbvio pra mim. Mas isso é algo que a gente tem que pensar, que uma coisa que eu acho muito interessante da gente abordar nesse vídeo. Será que um filme assim, ele precisa realmente nos surpreender? Porque se um filme desses precisar nos surpreender, ele falhou muito. Afinal de contas, ele não me surpreendeu em nenhum momento com esses planos. Parecia tudo muito óbvio pra mim. Talvez no final ele tenha me surpreendido mais, mas calma que a gente vai chegar lá. Eu só queria levantar essa questão, se esse tipo de filme precisa realmente surpreender a gente, ou se não precisa surpreender. Comenta aí o que vocês acham. Mesmo assim, eles armam então um segundo plano e conseguem de fato roubar aquela estátua. Primeiro, eles sequestram o Phineas, o ricaço ali que seria o cara que compraria essa peça, porém ele consegue escapar, alerta o Lozini, que consegue recuperar a estátua a tempo. Porém, novamente era tudo uma tramóia do Parker, que entregou a estátua falsa para que assim ele conseguisse pegar a original no cofre quando desse o tempo e aí ela se abrisse lá, as gaiolas se abrissem, né? E novamente, pra mim, isso pareceu tudo muito óbvio, né? Então, quando o Lozini ele cai nesse papinho, eu fiquei realmente bem confuso. Por isso que na parte sem spoilers eu falei lá que esse personagem, apesar dele ser interessante, ele parece fingir que é completamente idiota durante alguns momentos da trama, só para que a história continue a girar. 10-0, então eles descobrem que a estátua era falsa, né? Inclusive o De La Paz lá, o ditador, ele liga para o Lozini e ameaça ele, só que o homem consegue ir atrás e consegue recuperar a estátua antes que o Parker e sua equipe fujam. É então que o Parker revela o seu plano final. Ele queria explodir a estátua enquanto os homens do De La Paz estavam acabando com os homens do Lozini e também da Outfit, né? Que é a máfia do Lozini. Acabando assim, então, de fato, com a máfia de Nova York, porque a Outfit precisava desse dinheiro, porque sem esse dinheiro ela deixaria de existir porque ela estava com problemas financeiros. E eu digo acabou com a máfia, mas é essa máfia, né? Deve ter muitas outras aí em Nova York, porque a gente tá falando de um filme de ação, né? No final das contas, o Parker ele vai conseguir recuperar as pedras preciosas da estátua e entrega ali para sua equipe ali para eles dividirem, né? Pra ninguém sair ali de mãos abanando. Ele consegue depor o De La Paz por conta de uma gravação que mostrava a negociação com o Phineas. Mas como a Zen havia o traído, ele acaba dando cabo dela. Na verdade, ele acaba dando cabo dela, porque o filme ele não mostra ele de fato fazendo ela ir de Americanas. E eu não duvido nada que se tiver um Jogo Sujo 2, essa personagem volte a aparecer para ajudar ali o Parker em alguma missão dele. É bem a cara desse tipo de filme, não tô dizendo que isso é ruim, né? Como eu tô pontuando aqui, como a gente não viu ela sendo arrastada para cima, nós não sabemos se de fato ela foi arrastada para cima. No final das contas, é como eu disse naquela parte lá que eu levantei a questão, eu acho que esse tipo de filme, eles não precisam nos surpreender a todo momento. Isso vai funcionar mais como um bônus, mas eles precisam ser bem feitos, porque a surpresa por si só, ela vai funcionar, mas ela vai funcionar apenas em uma vez. E eu cito um exemplo aqui, Covil de Ladrões é um filme que nos surpreende bastante em seu final, mas ainda assim, ele é um ótimo filme para uma segunda assistida, porque ele é muito bom em tudo que ele se presta a fazer. Os personagens são bem desenvolvidos, a ação dele é muito boa, os planos são muito legais de ir acompanhando como eles vão se desenrolando, é tudo muito interessante realmente, coisa que eu não posso dizer tanto de Jogo Sujo. Não é um filme todo ruim, como eu falei, ele tem pontos positivos ali como eu abordei na parte sem spoilers, a ação dele é interessante e também essa parte mais cômica, mas o resto do filme como um todo deixa a desejar bastante. E pra mim o maior problema de todos ele se arrastar demais para querer mostrar todas essas reviravoltas que ele vai ter ao longo do filme, criar diversos cenários, criar diversas reviravoltas mesmo, e aí ele acaba se arrastando demais e ficando um pouco maçante. Mas e vocês, o que vocês acharam deste longa? Comentem aí se vocês concordam comigo, se vocês discordam de mim, se vocês acharam o filme muito bom, se acharam ruim, comenta aí
vamos trocar essa ideia maravilhosa. Não esquece também de ver os outros vídeos do canal que tem bastante coisa interessante, deixar o gostei se gostaram do conteúdo e também se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda semana aí tem lançamento nos streams e toda semana eu estou abordando esses lançamentos. Me siga nas outras redes sociais, o link vai estar na descrição, porque lá nós temos conteúdos curtos, né? Então é bem interessante para vocês me acompanharem também por lá, e também se tiver algum recado eu dou sempre por lá. Só posso agradecer a todos que ficaram até aqui, me despeço agora, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!